Boa noite. Ampliar os espaços do transporte coletivo, dos ciclistas e dos pedestres são medidas cada vez mais necessárias para salvar a mobilidade urbana das grandes cidades. E uma tentativa com foco no pedestre foi feita hoje aqui em Porto Alegre, mas não deu certo. O efeito cascata de ampliar para 30 segundos o tempo de travessia das pessoas agravou o já caótico trânsito. A nova programação de tempo em 238 semáforos não foi a única responsável pelos congestionamentos e pelos atrasos no transporte coletivo. A impressão é que não cabem mais carros nas ruas aqui da capital. A nova medida testada hoje serviu, na verdade, para expor ainda mais o problema. Olha, o prefeito já anunciou que vai vetar os 30 segundos, mas fica a reflexão sobre as prioridades que existem hoje no nosso trânsito. Antes de a gente entrar nesse debate, vamos de imediato ao Centro Integrado de Comando, saber como é que está o trânsito agora aqui em Porto Alegre. Já terminaram os testes nas sinaleiras? Cristina e Galiza, boa noite. Boa noite, Léo. Os testes já terminaram e gradativamente a EPTC está restabelecendo o tempo normal de todos os 238 semáforos que fizeram parte aí deste teste, desta tentativa de ver como funcionava para o pedestre, para o motorista, para o transporte público, esses 30 segundos nos semáforos aqui da capital. 70% já foi restabelecido e até a meia-noite todo o sistema já vai estar funcionando nos tempos normais. Quem enfrentar o trânsito amanhã de manhã não deve repetir, né, a mesma situação de hoje de manhã, um trânsito bastante trancado, complicadíssimo aí na cidade. O prefeito disse que, a partir desse teste de hoje, vai fazer um amplo estudo com os técnicos da EPTC para que se restabeleça o tempo necessário nas sinaleiras. Em algumas avenidas, por exemplo, é necessário mais de 30 segundos, pelo que eles puderam apurar hoje, né? Então, vai ser feito um novo estudo e alguns semáforos aí vão ter os tempos modificados, alguns para menos de 30, para 20 segundos, e isso é que vai ser feito a partir de agora, Léo. Algum ponto complicado no trânsito agora, nesse momento, Cristine? Neste momento a situação já começa a ficar normalizada. A gente viu no momento que nós estávamos nos deslocando aqui para o SEIC, o Centro Integrado de Comando da Capital, pela Avenida Érico Veríssimo. Ela estava bastante complicada ali no entroncamento com a Ipiranga, mas agora a gente já pode ver pelas câmeras aqui do SEIC que a situação já está um pouco mais normalizada para esse horário da noite aqui na cidade, Léo. Obrigado, Cristina. A gente viu uma outra câmera ali da CES Brasil, movimento ainda intenso lá na zona norte de Porto Alegre. Olha, o prefeito José Fortunati convocou uma coletiva nessa tarde para anunciar que vai vetar os 30 segundos das sinaleiras. Vamos ver. Em função de todo o problema causado no dia de hoje, já ficou muito claro, sem que os estudos tenham sido apresentados ainda, de que a emenda não pode entrar em vigor, ser sancionada, porque ela não dá alternativas para o gestor público. Ela não permite que a gente trate vias diferentes, com fluxo de pessoas diferenciadas, de forma diferenciada. Ela simplesmente nos coloca uma única obrigação. Então, o veto à emenda está decidido. A emenda acabou tendo um mérito. Em primeiro lugar, de mostrar que 30 segundos, de forma generalizada, tranca a cidade, prejudicando a todos. Ninguém sai beneficiado com uma norma única. Segundo, de que é necessário rever tempos das sinaleiras. Mas faremos isto nos casos em que a vida real impõe que naquele trecho específico nós tenhamos um prazo de semáforo maior. Em compensação, em outras vias muito mais estreitas, com menor fluxo de pessoas, naturalmente o tempo não é necessariamente de 30 segundos. Muito bem, aí o prefeito José Fortunati, aqui no estúdio, o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari. Capelari, obrigado pela presença aqui no 20 Horas mais uma vez. O senhor já previa, né, que esse teste poderia dar o resultado que deu, né? Muita tranqueira em Porto Alegre ao longo de todo o dia. Alguma surpresa para o senhor ao longo desse dia? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Na verdade, a gente já tem uma larga experiência na gestão de trânsito e transporte aqui da nossa capital. Nós temos uma equipe hoje muito qualificada que faz estudos técnicos, né, e que segue normas nacionais e internacionais quando vai planejar a programação de um conjunto de semáforos, né, que, na verdade, hoje o sistema moderno de gestão de fluxo, tanto do transporte como de veículos ou, enfim, de pedestres,
ele segue um padrão de rede, onde nós planejamos não um único cruzamento, nós planejamos toda uma avenida, né, com as suas paralelas, com suas demandas localizadas, né, e aí, quando se faz esse estudo, se leva em conta ali o local, se tem uma demanda elevada de pedestre, que tipo de pedestre circula naquele local, se tem pedestre em volume grande, de baixa mobilidade, que é um centro onde tem idosos, tem crianças, escolas, tudo isso é levado em conta exatamente para planejar. Por isso não houve surpresa, né? Desde que nós tivemos conhecimento da aprovação dessa emenda, nós já declaramos que, aplicada, né, integralmente como foi aprovada, ela traria, né, o que foi mostrado hoje pela manhã. Pois não. Não, complemente. Não, ainda bem que a gente, né, teve um entendimento, tanto do prefeito Fortunati como da própria sociedade, que era importante abortar o teste, porque nós teríamos, o pico da tarde, um engarrafamento muito superior ao que houve pela manhã, já que o pico da tarde ele tem características mais específicas. Deixa eu chamar para o debate o vereador Marcelo Esgarbosa, autor dessa proposta dos 30 segundos. A sua avaliação, vereador, desse teste feito hoje pela Prefeitura. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite ao presidente da EPTC, Vanderlei Capelari. Léo e telespectadores, um teste precisa ter um rigorismo, né, e prever as possibilidades mais importantes. Nesse caso, o teste foi feito de forma que não tinha como funcionar. O primeiro ponto é que a nossa emenda aprovada na Câmara, ela prevê que as sinaleiras de pedestre seriam programadas para permitir pelo menos 30 segundos na travessia. Não foi o que aconteceu. Foram alteradas 238 sinaleiras, ou seja, sinaleiras que não são de pedestres e, portanto, sem um estudo prévio, sem uma primeira avaliação, a consequência somada ao fato de que foi mexido também na sinaleira para os motoristas. E nós tivemos que ir a campo para trazer um exemplo concreto. Na subida da Borges, por exemplo, depois do viaduto que passa por cima da Avenida Loureiro da Silva, uma sinaleira que costuma ter em torno, durante o dia, como é variável, mas durante o dia em torno de 2 minutos, hoje ela estava em 22 segundos para os automóveis que subiam em direção ao centro. Então era previsível que os transtornos ocorreriam diante de uma decisão que não abrange a nossa emenda que foi aprovada na Câmara. Deixa eu passar aqui para o secretário Capelari. Não era possível, Capelari, colocar só aquilo que pediu o vereador Esgarbosa, apenas as sinaleiras de pedestres, aquela que tem o bonequinho ali e a contagem, para que só aquelas fossem de 30 segundos? Boa noite, Esgarbosa. Na verdade, quando, né, a gente vai fazer planejar uma rede de semáforos, quando tu faz uma alteração, né, de um ponto, tu repercute em todos os pontos, né, daquela rede. Né? Nós não podemos colocar 30 segundos numa sinaleira e na outra, na sequência da própria via, tu ter tempos diferentes do que tu quebra o sincronismo daquela sequência, né, e acaba impactando mais forte em relação à fluidez daquele fluxo. Então, não há como nós fazermos esse tipo de alteração pontual num único semáforo, porque o fluxo ele tem uma sequência. Né? As pessoas, quando circulam em direção a um sentido da cidade, elas pegam aquela avenida ou aquela via e circulam constantemente para aquela via. Né? Tem acessos de entrada e de saída, mas que são menores do que o fluxo contínuo da via. Então, quebrar esse sincronismo, realmente aí sim o impacto seria maior ainda. Vereador, lhe convence essa explicação e a sua proposta teve foi baseada em algum estudo técnico sobre isso, vereador? Ele convence essa explicação do secretário? Perfeito. Então eu já queria aproveitar a oportunidade para solicitar ao presidente Capelari, posso fazer posteriormente por escrito, que nos forneça essas informações de como foi planejado essa programação do teste. Bom, Léo, você me pergunta sobre estudos técnicos, né? Hoje os estudos técnicos que a Prefeitura faz para determinar o tempo das sinaleiras, eles não dão um tempo digno de travessia para as pessoas. Então, mesmo um sujeito que tem toda a sua mobilidade, um sujeito jovem, sem nenhum problema de mobilidade, já não consegue em 8 segundos atravessar uma via. Quando chega na metade da via, ele já precisa acelerar e os motoristas pressionando para que o sujeito corra, né, para não ser atropelado. A nossa proposta, ela está baseada na observação
de que nós precisamos privilegiar o sujeito mais frágil, que é o sujeito que tem a mobilidade mais reduzida. Ou seja, um idoso, né, e a população está envelhecendo, uma pessoa de cadeira de rodas ou algum problema de mobilidade. Portanto, nesse caso específico, não há motivos para se fazer uma média, porque a média é extremamente injusta. Se eu, por exemplo, com 39 anos, consigo atravessar e não com nenhum problema físico, consigo atravessar em 5 segundos, e um idoso precisa de 35, nós não podemos fazer uma média e colocar 15, 20 segundos como média, e esse é o parâmetro técnico. Mas, então, vereador, até por isso mesmo, não seria melhor, então, estudar caso a caso, esquina a esquina, onde detectar determinado problema e colocar um tempo em cada ponto onde há esse problema, ao invés de generalizar e colocar 30 segundos para todos? Mas, Léo, você parte do argumento, que é a mesma ideia que o presidente acabou de colocar na sua primeira intervenção, de que é possível prever quem passará naquela via. Isso é impossível. Hoje você mede, né, uma rua, digamos, no centro, onde tem mais idosos, digamos, um estudo populacional mostra que o centro tem mais idosos, certo? Bom, mas será que, ou um outro lugar, um lugar mais universitário? Bom, mas mesmo no lugar universitário, passará um idoso. Portanto, é um estudo que não tem comprovação fática. Não é possível tu prever, né, quem passará naquela via. Mas assim, secretário Capelari, há lugares, há avenidas em que elas são avenidas grandes e é possível naquelas colocar um tempo maior, né? Pelo menos isso. Primeiramente, Léo, eu quero deixar claro para os vereadores Garbosa que todas as programações têm registro, inclusive poderão ser solicitadas via judicial, e isso é feito constantemente, isso é gravado, tudo fica armazenado. Então está à disposição dele e a toda a população para saber exatamente o que foi implantado hoje em todos os 238 semáforos. Segundo, nós usamos as melhores técnicas e recomendações, inclusive da Organização Mundial da Saúde, para planejar o deslocamento do pedestre. As bibliografias utilizam entre velocidade de 1,2 metros até superiores a isso. Nós temos um parâmetro dentro da IPTC que usamos 1 metro por segundo, e é uma velocidade para pessoas de baixa capacidade de deslocamento. Sim. E isso, além disso, há um outro parâmetro que nós temos interno, que é diferente, que é de maior conforto para o pedestre, na questão de se utilizar o tempo de segurança entre 1,5 segundo e 3 segundos, nós normatizamos em 3 segundos. E ainda temos análise do técnico, né? Quando a gente fala no achismo, aqui poderia ser diferente, aquilo, tem que ter responsabilidade técnica, que vai lá um engenheiro, assina o projeto, assine a programação, como todas as programações da IPTC são feitas, né? E que ele tem a obrigação de estar no local e avaliar o cenário da via, ver se ali tem um hospital, se tem um asilo, se tem um centro de reabilitação de pessoas, para que ele possa definir, além de todos esses parâmetros técnicos, avaliar o cenário do local para definir o tempo. Então, nós sempre fizemos isso e sempre vamos continuar fazendo essa avaliação técnica, mas também do ambiente para definir os tempos de travessia do pedestre. Bom, vamos encaminhando o encerramento aqui desse debate. Vereador Marcelo Garbosa, uma última manifestação do senhor. O que pode ser feito ainda para tentar corrigir problemas onde há na cidade do tempo das sinaleiras, vereador? Não, primeiro, Léo, só concluindo. Então, toda essa argumentação técnica que embasaria hoje o tempo das sinaleiras, ela, de fato, não permite, não se consubstancia na vida real, porque as pessoas não têm tempo para atravessar. Então, se é técnico isso, é uma má técnica. Mas o que pode fazer é que agora, com o veto do prefeito, volta para a Câmara para análise do veto, né? Apenas um vereador tinha votado contrário a essa proposta, então será discutido na Câmara. E eu acho que se isso provocará dentro da Prefeitura e dentro da IPTC uma nova análise com outros critérios técnicos, já é bastante positivo, mas nós esperamos na Câmara fazer um debate de futuro de cidade. Nós estamos aqui revelando que cidade nós queremos no futuro e quem a gente quer privilegiar, se é o pedestre ou é a velocidade. E o fato de que 2012 para 2013, só nos primeiros 6 meses, aumentamos em 82% o número de atropelamentos em Porto Alegre. Então, a cidade está andando na contramão, infelizmente. Ok, vereador Marcelo Garbosa, muito obrigado. E acompanhar depois o desfecho daquela polêmica dos 20% da arrecadação de multas para o plano cicloviário, que parece uma proposta muito positiva. Tem essa briga aí com a prefeitura para ver o que vai valer. Vamos seguir aguardando como é que vai ser o desfecho disso. Obrigado, vereador Marcelo Garbosa, que volta mais tarde
no Conversas Cruzadas, que vai debater esse tema ainda do tempo dos semáforos aqui em Porto Alegre. Secretário Vanderlei Capelari, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado. Léo, só para corrigir, na verdade, quando o vereador fala de 82% de acréscimo, ele está falando uma inverdade. Vai ter a réplica no Conversas, então. Espero não é verdade isso, e eu mostro os dados lá dos atropelamentos. Nós tivemos um aumento da fatalidade, ainda. Deixa eu mas reduziu o número de atropelamentos. 15 segundos para a réplica do vereador, se é possível a gente colocar. O vereador Marcelo Sgarbossa está nos ouvindo? Vamos pegar o microfone de novo ali. Oi, vou pegar o microfone. Só para réplica, 30 segundos rapidinho, vereador. Não, eu não sei se eu entendi direito. Ele discorda do seu dado dos atropelamentos. Mas concorda que aumentou o número de mortes. Bom, então, mais preocupante ainda. Eu tenho um dado que foi publicizado pela própria EPTC, de que o aumento foi de 82%. Se for 82% o número de mortes, bom, mais preocupante ainda. Amanhã nós podemos mandar os dados exatos para serem publicados. Se eu não entendi mal, Capelari, eu escutei que você disse que aumentou o número de fatalidades, ou seja, mais pessoas morreram. Então, bom... Mas não 82%, vereador. Então, se eu errei... Bom, mas aumentou o número de mortes. Então, aumentou, mas não é 80%, mas é preocupante, né? Sempre assim. Bom, mais no Conversas Cruzadas, no debate de hoje à noite. Obrigado, Capelari.